Paz do Senhor, meus irmãos, queridos, amigos, aqueles que me acompanham aqui nessas mensagens, nessas lives diárias da Palavra do Senhor. Eu saúdo vocês com a paz de Cristo, que Deus abençoe a todos. Estamos aqui para mais uma mensagem, para mais uma palavra que vai edificar e fortalecer o nosso coração. O Senhor tem nos dado graça, nos dado força, nos dado ânimo, e que nós possamos prosseguir, nessa força que há no Senhor. Louvado seja Deus. Vamos abrir aqui a nossa Bíblia em Atos. A reflexão que eu trago hoje está em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 34 em diante. Eu ia ler o 38 e 39, mas eu vou ler desde o 34 para você entender o contexto, Diz assim: mas, levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. E disse-lhes: varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a esses homens. Porque antes desses dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si. Mas também esse pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos: dai de mão a esses homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Louvado seja Deus. E concordaram com ele. E chamando os apóstolos e tendo açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus e os deixassem ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. A Bíblia diz, amados, que aqui nessa passagem, Atos capítulo 5, os apóstolos, os servos de Deus, escolhidos do Senhor a dedo, Deus escolheu, multidões andavam com Jesus. Só para você entender quem eram os apóstolos. Multidões andavam com Jesus, ele tinha muitos seguidores, ele tinha muitos admiradores, ele tinha muitos perseguidores, ele tinha amigos, mas ele escolheu 12 para realmente serem aqueles aos quais ele ia ensinar, capacitar, fortalecer, encher da presença e enviar aos 4 cantos para pregar aquilo que ele tinha colocado, aquilo que ele tinha ensinado, aquilo que ele tinha já mostrado para a vida daqueles homens. E estavam aqui, os apóstolos pregando a palavra, fazendo o que eles sabiam fazer, que era falar de Jesus. A gente tem que fazer, a gente fala do que o nosso coração é cheio. Do que você é cheio? Eu costumo brincar, quem assiste, quem gosta muito de futebol, quem gosta muito de jogo, vai falar só disso, muito disso. Não só disso, mas bastante disso. Por quê? Porque tá cheio disso, se alimenta muito disso. Quem vive assim na política, igual agora, tanto conflito, eu não gosto de falar de política nas lives, eu evito, na verdade eu praticamente não falo, mas nós vivemos num contexto político difícil e muita gente, como está se alimentando muito, que não tem muito como você sair também desse contexto, aí a pessoa fala o quê? Muito de política. Mas os discípulos de Jesus, os apóstolos de Jesus, eles estavam cheios de Jesus. Eles estavam cheios da presença, da palavra, do poder, da glória de Deus. Então, onde eles iam, o que eles falavam? De Jesus.
que Jesus liberta, que Jesus sara, que Jesus salva, que Jesus batiza com o Espírito Santo, que Jesus morreu, ressuscitou e vai voltar para buscar a igreja. É disso que o servo de Deus fala. Porque aquele que está cheio fala do que ele está alimentado, né? Então, aqui a Bíblia diz que houve uma perseguição. Por quê? Porque eles ministravam sobre Jesus e multidões acreditavam. Eles conseguiam, né, através do poder de Deus e da palavra de vida eterna, que é a palavra de Deus, eles conseguiam trazer discípulos, fazer discípulos, como Jesus falou. Jesus falou lá em Mateus capítulo 28, né, no último lá, já no finalzinho, ele fala o que? Olha, ide, me dado todo poder, agora vocês vão e façam discípulos. Batiza no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Ensina, ou seja, Jesus deu essa ordem, esse poder, essa autoridade para os apóstolos. Então é o que eles sabiam fazer e eles estavam fazendo. E a Bíblia diz que Pedro era tão cheio da presença de Deus, Pedro era tão cheio da graça do Senhor, a Bíblia diz aqui, ó, que onde ele passava até a sombra de Pedro curava. Tremendo, meu irmão. Ou seja, pela fé as pessoas acreditavam que se elas chegassem perto elas eram curadas. Mas eu quero já começar essa mensagem dizendo para você o seguinte: quem cura não é Pedro, não é Tiago, não é João, não sou eu, não é você. Quem cura é Jesus, quem liberta é Jesus. Nós somos instrumentos do Senhor para a cura, instrumentos do Senhor para a ressurreição, instrumentos do Senhor para o ensino, mas quem faz a obra é Deus. Por isso que a gente tem que orar: Senhor, enquanto eu ministro, Senhor, vai operando, coloca a sua mão e vai ministrando a cura, a libertação, a ressurreição, porque é Jesus que faz isso, meu irmão. Então Pedro, ele era tão cheio da presença de Deus que a Bíblia diz aqui, né, que as pessoas transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos, em camas, em macas, né, naquela época, para que ao menos a sombra de Pedro, quando ele passasse, cobrisse alguns deles. Então era porque, por causa da presença de Deus, as pessoas acreditavam que Pedro era apóstolo, né, seguidor, era discípulo, era parecido com Jesus, porque a gente é e parece com quem a gente mais anda. Então, quando a gente anda com pessoas que são, né, cultas, inteligentes, automaticamente você vai se tornar uma pessoa assim, porque você vai desejar aprender mais, você vai desejar conhecer mais, e aí acaba se parecendo. Quando você anda com pessoas cheias de fé, cheia de temor, automaticamente você vai começar a ser cheio de fé, cheio de temor, porque você vê, você se espelha, você observa aquilo ali. Então, se você andar com essa pessoa, você vai se parecer com ela. E a mesma coisa, né? O oposto também é verdadeiro. Quando se anda com pessoas que fazem muita coisa ruim, malignas, automaticamente, né, é muito provável que fique parecido, porque a gente acaba se parecendo com quem a gente anda. Quando eu falo andar, é a intimidade, viu, meu irmão? Não tô dizendo que você não pode conversar com as pessoas. Converse com todos, mas tem intimidade com poucos. Assim era Jesus. Jesus conversava com a multidão, Jesus ensinava a multidão, Jesus queria salvação para a multidão, mas poucos eram os íntimos que estavam com ele nos momentos mais importantes da trajetória de Jesus. Foram poucos, meu irmão, né? Mesmo ele tendo 12 discípulos, você vai ver a Bíblia dizendo que quem estava com ele mais assim frequente nos momentos mais difíceis era Pedro, Tiago e João. Até Jesus tinha seleção dele, né? Então você também precisa ser assim, seletivo, meu irmão. Ame a todos, querer salvação para todos, ajude a todos, estenda a sua mão sem fazer acepção, mas tenha poucos para serem íntimos, para contar a sua vida, para ter uma fidelidade ali, você e a pessoa, né? Porque o próprio Deus nos ensina assim. Mas enfim, a Bíblia diz que Pedro era cheio da presença de Deus. E o sumo sacerdote, meu irmão, o sumo sacerdote e todos que estavam ali, eles começaram a ter, a Bíblia está dizendo aqui, ó, Atos capítulo 5, versículo 17. Eles começaram a se encher de inveja de Jesus. Sentimento miserável e maligno é a inveja, né? Inveja, a pessoa quer ter o que você tem, mas ela não quer fazer o que você faz. É fácil assim, né? Não quer se esforçar, não quer pagar o preço, mas quer ter o que você tem,
Não quer correr atrás, mas quer ter o que você tem. Isso é inveja, meu irmão. A inveja é um sentimento maligno, é um sentimento que não deixa as pessoas crescerem, que não deixa as pessoas serem felizes, porque quem é invejoso, ele não se preocupa em se esforçar para ter o seu próprio mérito, para ter o seu próprio crédito e para conseguir suas próprias coisas. Não, o invejoso, ele quer o que é seu. O invejoso, ele quer o que é do outro. Ele não quer se esforçar para ter isso. Então, os fariseus, saduceus, aquele grupo religioso ali, judeu, né? Do Sinédrio, o que eles faziam? Eles começaram a prender os apóstolos, com coisa que ia adiantar, né, meu irmão? Palavra de Deus, eu costumo dizer em todas as mensagens que eu ministro aqui, a palavra de Deus, ela não pode ser presa, não fica parada. A palavra de Deus, ela é ministrada nos 4 cantos da terra. Eu ministro aqui, tem um monte de gente ministrando na mesma hora. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante que espada, né, de 2 gumes. Ela vai na divisão da alma, do espírito, das juntas, das medulas. A palavra de Deus é apta para discernir os pensamentos, as intenções do nosso coração. Então a palavra não fica presa. Pode prender os apóstolos, pode prender os discípulos, mas a palavra não. Então os fariseus aqui, Atos capítulo 5, né? Eles lançaram mão dos apóstolos e puseram ele na prisão. Eles prenderam os apóstolos, achando que eles iam calar a boca do servo de Deus, achando que eles iam parar de falar de Jesus, achando que ia gerar medo no coração. Mas quando o servo de Deus, ele é cheio da presença de Deus, ele não teme, meu irmão. Ele não tem medo, ele só teme a Deus. Ele sabe que é melhor obedecer a Deus do que aos homens, porque foi o que Pedro falou para aquelas pessoas ali. E aí a Bíblia está dizendo aqui que de noite um anjo do Senhor da prisão e tirou eles para fora. Ou seja, nada pode prender, nada pode calar um adorador do Senhor. E quando ele é preso, Deus vai lá e corta o laço, quebra a lança, queima os carros de fogo. E ele fala: olha, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Eu vou ser exaltado nessa situação que você está vivendo. Meu irmão, nada é em vão. Tudo Deus tem um propósito. Sempre falo isso e eu acredito nisso, que tudo Deus tem um porquê, uma razão para acontecer na sua vida. E aqui em Atos capítulo 5 você vê que o anjo tirou os discípulos da prisão. E a Bíblia diz que ele falou: olha, ide e apresentai-vos no templo e dizer ao povo todas as palavras dessa vida. Ou seja, eu estou te soltando aqui, continua pregando, continua ministrando. Não tenha medo de falar a verdade, não tenha medo de falar de Jesus, não tenha medo de orar por pessoas, não tenha medo de falar que Jesus liberta, transforma, não tenha medo. Ainda que as pessoas venham te criticar, venham falar: você é um bitolado, você é um quadrado. Na hora do aperto elas vão lembrar de você. É o seu nome que vai estar no coração, na mente daquelas pessoas para orar, para chamar, né, para socorrer. É o seu nome que vai estar ali na mente da pessoa. Então deixa falar o que quiser, sirva a Deus da melhor forma possível, faça o que Deus tem mandado para sua vida e a vitória é nossa, em nome de Jesus. Então a Bíblia diz que quando eles ouviram, entraram de manhã no templo e ensinavam. Ou seja, eles obedeceram a ordem do Senhor. O Senhor deu livramento, Deus permitiu prender, soltou da prisão e falou: continua essa obra, porque essa obra não é do homem, essa obra é do Senhor. Louvado seja Deus. Então eles obedeceram, né? Só que lá chegando os sumos sacerdotes, os que estavam com ele convocaram o conselho, todos os anciãos de Israel, enviaram servidores ao cárcere para trazer os discípulos, né, os apóstolos de Jesus. Mas quando eles foram lá, não acharam ninguém. E aí no versículo 23 fala uma coisa interessante que eu vou ler para você, que diz: achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança. Os guardas estavam fora, diante das portas, mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Ou seja, eles estavam perplexos, eles tinham sumido, né, de dentro da prisão. A prisão estava fechada, os guardas estavam na parte de fora, achando que o servo de Deus estava preso lá. Mas Deus, que enviou o seu anjo, deu livramento, meu irmão. Deus, ele pode dar o livramento para você também. Não tenha medo de fazer a obra de Deus, de falar no nome do Senhor. Não tenha medo de pregar para sua família.
família, para os seus amigos, para os seus vizinhos. Quando Deus te der a oportunidade, começa a falar, começa a ministrar. Se for chamado para orar, ora com autoridade. Peça a Deus, Senhor, esteja comigo aqui. Coloca a mão, ora com autoridade. Deus vai respaldar essa coragem, essa ousadia dos seus servos, no nome de Jesus. Então, quando eles foram lá, achamos o cárcere fechado. Mas quando abrimos, ninguém estava lá dentro. Eles estavam soltos, eles não estavam mais lá. E agora? E aí a Bíblia diz que, chegando um, anunciou: eis que os homens que vocês colocaram na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Ou seja, olha, vocês estão procurando os servos de Deus aí dentro da prisão? Não, eles estão lá no templo ensinando o povo. Porque, meu irmão, o que mais Jesus fez foi ensinar. Eu sempre falo isso. Eu gosto muito do ensino, eu particularmente, pastora Cristiane, eu amo o ensino da palavra de Deus. Por quê? Porque eu vejo que quando a gente explica, quando você dá um entendimento, mesmo que seja limitado, porque Deus ele é soberano para explicar muito além, mas quando a gente dá um entendimento, a pessoa ela consegue servir, porque você só serve quando você entende, você só serve quando você conhece, você só serve direito se você saber a vontade daquele a qual você está servindo. Então não adianta você ler e não entender, você precisa e eu entender o que a gente está fazendo, né? Servir a Deus com entendimento, a Bíblia fala, não é emoção. Emoção é uma coisa passageira, mas quando a gente serve com a razão, de maneira entendimento, né? Como diz a palavra de Deus, um culto racional, com entendimento, a gente serve com excelência, porque a gente sabe o que está fazendo e para quem nós estamos fazendo, né? Louvado seja Deus. Então, a Bíblia diz que o capitão foi com os servidores e trouxe eles de lá, né, do templo, não com violência, porque eles temiam as pessoas, eles tinham medo da reação do povo, meu irmão, porque eles sabiam que eles estavam fazendo algo errado, apesar de eles estarem fazendo, prendendo o servo de Deus, prendendo o servo do Senhor. Quando eles trouxeram aqueles homens, digamos assim, a polícia, né, aquele pessoal da época ali, né, quando eles trouxeram os discípulos ali na presença do conselho, do Sinédrio, que era o mais alto tribunal religioso dos judeus naquela época, quando eles trouxeram, eles ouviram isso aqui, ó: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinassem nesse nome, e eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre vós o sangue desses homens. Mas Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E aí ele começou a pregar para aquele sinédrio. E assim tem que ser a nós, né? Nós, servos do Senhor. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens, meu irmão. Não pode, nada pode calar a palavra do Senhor, nada pode calar o servo do Senhor. Tem que pregar, tem que falar, tem que fazer a obra com coragem, porque Deus também não chamou medrosos, Ele chamou pessoas corajosas, pessoas limitadas, pessoas que são fracas, pessoas que não têm poder, porque o poder vem do Senhor, mas são pessoas que têm coragem, que não têm medo, que não se voltam, né? Não voltam assim atrás, pessoas que prosseguem, e esses que o Senhor chamou. Pessoas, né? Quando o Gideão estava ali para escolher o povo, né, que ia lutar contra os midianitas com ele, o Senhor falou assim para Gideão: Gideão, primeira seleção que você vai fazer, fala aí pro povo que aquele que for covarde, volta agora, né? Não vai nem chegar aí pra batalha. Então eu entendo que os covardes não conseguem, meu irmão. Os covardes têm que ficar em casa. Mas os que têm ousadia, que são corajosos, eles são como Pedro. Eles estão ali, eles, né, não têm medo, eles são seguros do que estão fazendo. Eles entendem o Deus que eles servem e sabem que o Senhor vai garantir todas as coisas, né? Se Deus mandou, Ele garante. Quando a gente faz por nossa conta própria, aí passa aperto às vezes. Mas quando Deus manda, Deus garante, sempre. E aí a palavra diz que ele começou a falar: olha, o Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a qual vós mataram. Então Pedro, ele começou com toda a autoridade de Deus a falar assim: olha, meu Deus, ele levantou Jesus, né? E vocês mataram ele, colocaram ele na cruz. Pedro começou a falar tudo aquilo que ele expôs, né? Diante de todos aquilo que eles tinham feito. E aí ele disse: olha, Deus com a sua destra o elevou a príncipe salvador para dar a Israel arrependimento e a remissão dos pecados.
e nós somos testemunhas acerca dessas palavras. Nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Então Pedro, ele não teve medo, ele falou: olha, vocês mataram Jesus, o príncipe, né, e salvador de Israel, mas nós somos testemunhas de tudo isso e a gente não pode se calar. Nós vamos continuar falando, nós vamos continuar ministrando, nós vamos continuar. Você pode me prender, mas alguém vai estar falando. Então Pedro, com toda a ousadia que só Deus pode dar, né, a força que só pode vir do Senhor, porque de nós mesmos a gente muitas vezes vai temer, mas aí o Senhor, ele nos fortalece para cumprir aquele ministério ao qual ele nos colocou. E a Bíblia diz que eles se enfureceram e queriam matar os servos de Deus. E aí eu já estou encerrando a mensagem, que é onde eu comecei a ler. Foi onde entrou Gamaliel, né? Gamaliel ali, que era um doutor da lei, que estava ali no meio daquele povo. Gamaliel, quando ele viu aquela situação, viu aquele que eles queriam matar, que ele viu que eles queriam calar a boca dos servos de Deus, ele começou a falar: olha, é melhor vocês se acautelarem a respeito do que a vez de fazer a esses homens. Ou seja, cuidado com o que vocês vão fazer, a decisão que vocês vão tomar em relação a esses apóstolos aí. Porque se essa obra for do homem, ela vai se desfazer. Uma hora eles vão cansar, uma hora eles vão parar, uma hora eles vão desanimar, uma hora vai enfraquecer esse movimento. É mais ou menos assim que ele estava querendo dizer ali. Mas se essa obra for de Deus, né, vocês vão estar se levantando contra o próprio Deus. E aí sim é perigoso. Então Gamaliel, com toda a sabedoria de um homem de Deus, um servo de Deus, de um doutor da lei, como está escrito aqui o nome que deu para ele, né, as características que deu para ele. Então, se essa obra é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça seres também achados combatendo contra Deus. E aí todo aquele sinédrio, todas aquelas pessoas tiveram que concordar com a sabedoria que Gamaliel estava ministrando e falando, explicando ali. Então, o que eu quero dizer dessa mensagem para você hoje? Essa palavra nesse sábado, né? Um sábado de isolamento social que a gente ainda está. Em breve vai acabar, no nome de Jesus. Mas o que o Senhor quer falar conosco através dessa mensagem? Primeira coisa, meu irmão, é que o servo de Deus, aquele que já foi escolhido, separado para uma obra, não pode se calar, não pode ficar com medo, não pode deixar que a circunstância cale a sua ministração, o seu ensino, aquilo que Deus já te deu para passar para as pessoas. Tem pessoas que estão nessa hora, né, enquanto muitos se calam, tem gente que está sedento, enquanto muitos se calam, tem gente que está querendo dar cabo da sua própria vida pela situação que o país está vivendo. Nós estamos vivendo um momento de crise, meu irmão, nós estamos vivendo um momento de pânico, um momento de incerteza, como eu sempre falo aqui, um momento de insegurança, um momento ao qual as pessoas não sabem mais direito o que vai ser amanhã, elas dormem de um jeito e acordam do outro, um momento onde a situação financeira mundial também, do nosso país também está complicada, as pessoas estão passando muitas dificuldades. Então não é momento de se calar, é momento de abrir a boca, ajudar, falar, né, ministrar, ensinar. Por quê? Porque muita gente está desanimada, muita gente está achando que é o fim. Eu quero dizer para você, não é o fim. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Em Jesus há esperança. Se você se colocar aos pés do Senhor, como eu sempre tenho falado, Ele é a esperança. Ele é, vamos supor, nessa situação, a luz lá no final do túnel que você não consegue enxergar. Aquela luz que você não enxerga, Jesus, Ele está vindo ao nosso encontro para socorrer. Agora você tem que clamar. Você que está desesperado, você que está desanimado, você está achando que acabou, você que está achando que não há mais esperança, você que está desamparado, olha, acredite. Clame ao Senhor, porque Ele pode socorrer, Ele pode estender a mão, Ele pode te ajudar. Ele é Deus que cuida e se preocupa com a sua vida. E você que é servo de Deus, não se cale, porque enquanto você se cala, pessoas estão cometendo coisas horríveis, pessoas estão querendo até, né, dar fim da sua própria vida. Porque você precisa falar, você precisa ministrar, você precisa dar uma palavra de esperança. Chega de pânico, gente, chega de palavras de colocar para baixo, chega de coisas ruins. Já tem, a mídia já coloca muito isso para nós. Vamos ser
os profetas da esperança nessa geração. Vamos ser os profetas, não, como eu digo aqui, não do caos, né, do desespero, da tragédia, porque isso aí já tem muita gente falando. Que você seja a boca da esperança, da paz, né, da cura, da libertação de pessoas, de vidas, porque Jesus, ele tem levantado uma geração como Pedro, como aqueles apóstolos que não tinham medo, que eles tinham coragem de falar a verdade de Deus que transforma, a verdade de Deus que restaura vidas, a verdade de Deus que pode curar a nossa alma. Então, meu irmão, se encoraje através dessa mensagem nessa noite, né? Se fortifica na graça que há no Senhor Jesus. Deus, ele é conosco, Deus ajuda aquele que teme, aquele que se prostra diante dele, pede: Senhor, me socorre. Eu todo dia, né, eu dobro o joelho e falo: Deus, me ajuda, porque nós precisamos do Senhor. Ai de nós se não formos o Senhor, se não for o Senhor na nossa vida. Então todo dia a gente carece da misericórdia, do amor, do perdão, da restauração, da força que vem do Senhor. Faça isso, meu irmão. Busca a Deus enquanto você pode achar. Nada vai calar. A palavra de Deus, ela não vai cessar. Aonde você buscar, você vai achar, né? A verdade de Deus. Alguém para ministrar, para falar, para te ensinar. E você, se você orar e pedir ao Senhor, o Senhor vai colocar pessoas ao seu caminho para você estar falando, para você estar fortalecendo através de uma palavra, né, de bênção, através de uma palavra de cura para a vida daquela pessoa. Então, que Deus abençoe você nessa noite, sua família, sua casa, restaure o seu lar, fortaleça o seu coração, que Deus te dê força, ânimo, né, saúde, que o Senhor te dê estratégias e que o Senhor te dê força e coragem para fazer aquilo que tem que ser feito, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, a paz do Senhor, um excelente final de sábado, de semana, e que amanhã você acompanhe aqui mais uma mensagem da palavra de Deus, em nome de Jesus.